No item 371. Esse item ele explica a saída do Egito e explica que o Eterno agiu na saída do Egito e que quando teve o cativeiro babilônico não houve ação divina. Ou seja, eles mesmos foram até o Eterno por causa dos seus pecados. Veja, toda a questão dentro da Torá, ela sempre vai estar sobre a metáfora do 70. 70, na verdade, são 7 sefirotes. Não é que esse cativeiro ele existiu somente para Israel, ele existiu explicando tempos apontados. Quando foi que aconteceu o cativeiro babilônico? Exatamente ali no ano 587, 586 antes da Era Comum. Então foi quando começou. Então vão ter 2587 anos que esse cativeiro, ou seja, esse masal desceu sobre a terra. E aí a gente deve levantar qual é a ideia aqui. O Eterno ele usou os seus milagres para tirar o pessoal do Egito. E aí o que que acontece? Agora num cativeiro babilônico não. Ele permitiu, não é, que toda a humanidade passasse por um processo. Então nós tivemos ali alguns reis como Ciro e etc, que foram pessoas que invadiram várias nações, várias cidades, vários povoados. E o que aconteceu era que eles invadiam, roubavam as mulheres, pegavam as filhas das pessoas, mas tudo o que estava acontecendo agora era um ticum da vida anterior, como eu já expliquei para vocês. A questão da Torá está muito mais ligada à idolatria da recepção, lógico que a idolatria a outros deuses, mas o próprio eterno Deus, deuses das nações, mas isso não impede que a pessoa ela possa fazer o seu ticum, estão todos no ticum, toda a humanidade. E aí ele salienta aqui, olha, lá eu fiz milagre, aqui eu não fiz milagre. Então ele diz aqui, a Virgem de Israel caiu e ela não se levantará. Amós 5:3. E ele pergunta, qual é o significado ela não se levantará mais? Então ele respondeu, ela ressuscitou em outra ocasião, sozinha, e não ressuscitou pelo santo, não foi o eterno, bendito seja ele. Pois do exílio no Egito, ela foi ressuscitada pelo santo bendito, seja ele, que realizou muitos milagres para ressuscitá-la. No exílio na Babilônia, o santo bendito seja não a ressuscitou. Ele não realizou milagres por causa do pecado. Agora, pare para prestar atenção nesse ponto. A Torá já tinha sido entregue. Os parâmetros da Torá tinham sido entregues dentro do povo babilônico, porque os judeus eles são descendentes de babilônios. Quando a gente vê toda essa história, que isso veio da Babilônia, que aquilo é da Babilônia, etc., até porque fala da Torre de Babel. A Torre de Babel é Beit Lamed, Beit Lamed, é a Torá, é a construção de algo, é a construção da intenção do coração do ser humano. E não é algo somente nesse mundo. Quer dizer, lá entre eles existiam pessoas boas, por exemplo, a família de Abraão e Abraão, que estavam lutando para sair da idolatria, porque o que que acontece? Você vai saindo da idolatria aos poucos, não é automático.
a idolatria revelada e a não revelada, e se Deus assim permitir. Então, como eles já tinham a ideia do que era pecado, que era recepção, ódio gratuito, lashon hará, agora eles estavam em pecado. Veja, veja lá no nosso canal a história de Shiloh, acordou atrasado para oferecer o Corban. Tem uma coisa que eu já ensinei para vocês na Torá, que é o salário do jornaleiro. É 50 ciclos de prata por dia. Quando você conta as letrinhas do Shema lá, tem 25 letras. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, Baruch Shem Kevod Mahuto Leolam Vaed. Então, o pagamento não é de uma pessoa que, ainda que você deva ser justo e honesto em praticar o pagamento da pessoa no dia, mas nem sempre dá, nem sempre. Agora, está sobre o nosso poder fazer o Shema. E qual é a ideia aí? Que se você não pagou naquele dia, você nunca mais vai pagar, aquele dia passou. Se você não estudou naquele dia, você nunca mais vai estudar aquele dia. Foi 24 horas, ou 12 horas, ou 2 horas que foi diminuído do seu estudo de Torá. Nunca mais você vai recuperar. Nunca mais se perdeu. Agora olha o pensamento sobre isso e a responsabilidade sobre isso. Então veja, é um mandamento de Torá que está lá incutido lá dentro. E aí as pessoas, lógico, você deve implementar isso, que você não deve atrasar o salário de uma pessoa. E promessas. Não façam promessas para alegrar as pessoas que vocês não vão cumprir. Eu já vi várias pessoas tendo sofrimento porque falam uma coisa e não cumprem. Por que elas falam? Pelo seu ego. Então elas se comprometem com a Kabbalah, se comprometem até mesmo com a pessoa. Por isso que a gente sempre fala, quando fala, ó, vou amanhã na sua casa, Brin Neder. Não é uma promessa. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, Brin Neder. Não é uma promessa. Por quê? Porque a partir do momento que você fez um voto, ou com o Eterno, ou com uma pessoa, e você deixar de cumpri-lo, né? Não deixe de cumpri-lo, pois o seu Deus exigirá isso de você, e você terá incorrido em culpa, em pecado. Isso vai ser cobrado de você. Um cabalista, ele não deve agir sobre esses aspectos de ego. E a gente, às vezes com amor ou alguma coisa, a gente promete as coisas às pessoas. Não pode. Se você cumpriu, tá lá, que se você prometeu, mesmo que isso for te gerar prejuízo, você deve cumprir. Se lá está falando que mesmo que isso for te gerar prejuízo, você deve cumprir, é porque isso vai te dar um problema espiritual e no final você vai pagar. Então, isso aqui incorre em nós, tá vendo? Ó, isso aqui será um pecado, ratá. A palavra ratá é pecado, culpa. Você ficou em culpa justamente por conta de que você não está seguindo a Torá. Torá é um livro de ética, é um livro de compromisso verdadeiro. E aí também, lógico, por isso que Israel caiu. Prometeram que ia seguir a Torá e não seguiram. E aí ele continua aqui, ó. Ruth se levantou, né, por conta própria, e os exilados subiram a Jerusalém como se não fossem redimidos, eles não estavam redimidos, e como se o santo, bendito seja ele, não tivesse interesses neles. E isso porque pecaram com mulheres estrangeiras, desejos de recepção. Criaram filhos de recepção, foram ao eterno por recepção. Tem o Tsum Aleph e tem o Tsum Beit. Isso aí é uma coisa seríssima. A gente já estudou, mas vamos repetir. Não entraram. Não conseguiram. Depois, chegamos no ano ali entre 1919 e
1949, esse desejo de recepção subiu para os céus. Foram 85 milhões de mortos, entre eles 6 milhões de judeus. Porque se tiver 10 tzadikim dentro de uma cidade, eu vou salvar aquela cidade. Os judeus que tinham a responsabilidade, veja que a Torá fala, vocês são o meu filho primogênito. Primogênito não é único, é primeiro. Isso não descarta as outras pessoas de ser filhos. Quem aqui tem um ou dois filhos, ela vai amar mais o primogênito do que o mais novo? Ela pode até ter mais afinidade com um ou com o outro, e é o que acontece no caso da Torá. Mas vejam, eram babilônios que saíram da Babilônia, ou dos caldeus, e que entenderam a Torá. E o Avraham abria sua cabana para todos, para entender a Torá. Então agora a gente começa a aula para a gente ver que com Deus não se brinca. Então nessa Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma história lá, a Segunda Guerra Mundial na Torá, descodificada, foi muito bonito que a gente construiu essa história, mostrando os tempos. No final, chegamos na Guematria de 26, que Deus está no controle de todo mundo, de tudo, dos mundos espirituais. Não existe inimigo algum. O que existe, mas aí também não estou falando que não é que não existe, existe o lado negativo. Mas ele é controlado pelo Eterno e é correspondente aos pecados que você vai cometer. Ou seja, toda a humanidade ela está em recepção, está em nidá. Nidá é recepção, não é? Então, temos que mudar isso. O trabalho de formiguinha que a gente faz, um trabalho bem pequenininho. Enquanto o santo bendito seja, não levantou a congregação de Israel, nem realizou milagres e obras poderosas, como convém naquele tempo, quando eles voltaram da Babilônia. Mas no futuro está escrito, ela não mais se levantará, ou seja, por conta própria, como depois do exílio na Babilônia. Mas o santo bendito seja ele, a ressuscitará, como está escrito. Naquele dia eu levantarei o tabernáculo de Davi que caiu. E Davi, o seu rei, a quem levantarei por eles. Isso é lá no Elemiarro 39. E por isso está escrito, Moisés erigiu o tabernáculo, significando que o santo e bendito seja ele, erigiu o tabernáculo, pois Moisés é um carro para Zerampim. E assim como Moisés ergueu o tabernáculo abaixo, assim fez o santo bendito seja ele, que ergueu o tabernáculo, que é Malhut, acima. Existem várias implicações, o Malhut de Biná. Então, mesmo que Moshe seja a própria divindade, e a gente já falou sobre isso, ponto no coração. Faraó também é um aspecto da divindade, que é o ego. O próprio Moshe é quem vem na presença do faraó. O próprio Moshe era um egípcio. Quando diz lá que ele matou o Mitzrayim, que maltratava o povo de Israel, na verdade eram os que eram recepção e maltratavam os que eram doação, ou o corpo que maltrata a alma. Ele pegou e matou, ele olhou para frente da vida daquele egípcio e ele não viu descendente nenhum, ele viu que não sairia daquela história nenhuma reencarnação, e olhou para o passado e viu também que ser um egípcio, de uma forma metafórica, também não trouxe nenhuma boa reencarnação. Ele pega e tira aquele ego egípcio de dentro dele, porque o faraó é o ego, mas os servos do faraó são pequenos aspectos desse ego. Então ele tira, não houve morte nenhuma, Moshe não matou ninguém, ele tirou de dentro de si aquela parte do ego e assassinou. E assim nós teremos que fazer também. Eu fiz uma construção aqui para vocês, exatamente de Eremiarro, ou Jeremias, sobre a construção desse versículo que nós lemos aqui acima, né? Davi, seu rei, né? Quem é o rei? É Davi. Davi é o rei. A quem levantarei por eles. Quem será levantado será o rei Davi. Agora, Davi Meller, o rei Davi, ele tem alguns aspectos, né?
de como ele é citado na Torá em alguns aspectos, e esses aspectos, ele às vezes Davi é citado com 3 letras, é, exatamente, ele é citado com um Dalet, e vamos ver aqui, um Dalet, um Vav e um Dalet. Veja, um Dalet, ó, Vav e um Dalet. E às vezes ele vai ter mais uma letra agregada que é o seu nome, né? David, né? Então, às vezes ele vai ter mais uma letra agregada ao seu nome. E aí o que que vai acontecer? A gematria vai mudar, mas isso acontece poucas vezes no aspecto da Torá. Então veja, a leitura em si é muito simples. Deus levantará Davi. Agora, Davi é Meler. Meler é a primeira parte ali, mal, tá vendo? Mal, mem, né? O lamed, o kaf, o raf, e depois a palavra ut, no final ali, Malhut. Então, Malhut, todo o planeta Terra, é o rei Davi. O rei Davi, ele então, ele representa o nosso aspecto nesse mundo. Toda a humanidade, todos que chegam aqui. E vamos entender por que isso acontece e o que está sendo falado de verdade aqui nesse versículo. Veja, nós temos aqui ó, exatamente a primeira parte, Ve'abedô. Ve'abedô, a gente tem aqui já no meio, ó, 2 letras em destaque na cor verde, que tem a gematria de 70 mais 2. Nós temos aqui então o que nós sabemos que está quando Moshe ele vai abrir um mar de juncos, que é em Sof, ou seja, além do outro lado do universo, ele precisa dos 72 nomes angelicais. E é isso que tem aqui, ó. Nós temos essa parte central ali do versículo, que é 72. Veja como que Eremiarro ele estava usando uma linguagem específica e falando muito mais profundamente do que nós imaginávamos. Logo depois, nós separamos aqui em azul, não é? E essas revelações, elas são do Eterno direto para nós aqui. Eu não sei se você vai encontrar isso em outro livro, mas isso aqui surge o Eterno revelando para nós aqui, né? Pode-se colocar que são as revelações do Eterno para o Moré André. Então nós temos o nome Davi, tá vendo? Dalit, Vav e Dalit. O que que é o nome Davi, Moré? O que que significa? A gente fez essa aula na letra Dalet lá. Ó. O nome Davi, ele significa, em aramaico, não se lê Dalet, se lê Delit. E Delit é uma porta. Veja, em Malhut existe uma porta. Quando você pega a letra Re aqui, ó, parece que a porta está aberta, né? Parece que ela foi aberta. Por isso que é citado lá na saída em Nissan, que você deve passar o sangue na batente da porta, tá vendo? O sangue na batente da porta, não é que você vai pegar, lógico, um cordeiro, matar e vai passar o sangue aqui, ó, a porta está aberta, e a única saída é que essa porta aqui, ela tem uma saída aqui em cima, diferentemente do rete. O rete, ele é fechado, como a gente vê, e ele está incluído aqui no pecado, ele está incluído aqui na palavra, ó, rete, pecado, tá vendo? Pecado. Ele tem aqui, ó, não tem saída. A pessoa entra, ela não tem para onde fugir. Na letra Re, ela tem onde fugir, ó. Então, uma porta, Dalet. Nós temos, então, 6 sefirot, a letra Vav, do nome Davi. E temos aqui a outra porta, o outro Dalet, que vai formar o numeral 14, que é a mesma guimatria da palavra Iad, mão. E aí é lógico que não é tão simples assim, não é abrir aqui e sair aqui, é como se isso fosse um milagre. É lógico que não deixa de ser um milagre, mas é uma construção desse entendimento. Olha, o que é que nós entendemos então? Quando Deus, ele está falando aqui que levantará Davi, tá vendo? Davi seu rei, ou seja, Malhut nosso rei. Olha, imagina se a gente para pensar na terra e toda a construção de todas as vidas, tudo que Deus fez. Então veja, Malhut será restaurado através de quem?
dessa abertura através do nome desses 72 anjos. Veja como fica mais pleno o entendimento. O que acontece então? Acontece que aqui nós temos um segredo. Veja, a palavra Davi, ele tem gematria 14, enquanto aqui eu tenho 72. 4 do Dalet, 6 do Vav, mais 4 do outro Dalet, 14, que é a palavra mão. E aqui eu tenho 70 mais 2, que são os 72. Quando nós multiplicamos, somamos, perdão, esses dois nomes, ou seja, essa palavra aqui, ela vai ter gematria 86. Isso significa que Deus fará um conserto na palavra Elohim. Porque nós já salientamos para você que a palavra Elohim, ela está sem essa parte final. Por ela não estar sem essa parte final, que acaba somando o próprio número 50, que é Biná, o Yud e o Mem, né, fazem parte de Keter e Rohimá, então quer dizer que por mais que o ser humano ele busque se consertar, ele não poderá se consertar a não ser no Shabat. Qual Shabat? 7.000 anos. A gente percebe que na história da Torá, nós tivemos a primeira era, tivemos a segunda era e tivemos a terceira era. Na primeira era, na era de Touro, não tinha Torá, tinha Cabalá. Depois, na segunda era, que era de peixes, tinha Torá. Ué, como pode, se lá atrás não tinha Torá e agora tinha Torá? Ou a Torá sempre existiu? E logo depois, na terceira era, é lógico que o entendimento da Torá não vai poder ser o mesmo. Por isso é que não existe Shabat. Esse Shabat contado dias, quando a gente lê os Zohar, eles falam lá, os 6 dias da semana são, as 7 dias da semana, perdão, são as 7 sefirotes. Veja, os 7 dias da semana são essas 7 sefirotes. Chegamos aqui, e Shabat é Malhut. Se Shabat é Malhut, a gente vai no Terrilim 90 e está lá, que um dia, a noite que passou e o dia de ontem para Deus está como 1000 anos, Terrilim 94. Quer dizer que Deus não está interessado nessa coisa de dia. Até porque a Terra tem 4,5 milhões de anos. Existe uma digital que está no nosso solo e que é estudado, onde as pessoas cavaram e chegou uma época que era celular, ou seja, há 4,5 milhões de anos atrás. Então Deus ele não está falando de aspectos físicos, ele está falando de aspectos internos, de graus internos. Então veja, se eu subo aqui, ou se aqui desce, na verdade, porque a luz vem de cima e ela chega aqui, daqui ela joga para cá e aqui eu tenho o sétimo dia. Chegou o segredo, chegou a luz, eu estou iluminado, eu estou entendendo então que mesmo que o templo foi construído, mesmo da primeira vez, quando Deus tira o povo de Israel, na era lá de peixes, e depois chega-se ali na época do cativeiro, quer dizer, eles não entenderam porque a capacidade não era ainda grande de entendimento da Torá, não tinha revelações de Torá, o que a gente está falando aqui, segredos de Torá, para as pessoas entenderem. O que aconteceu? Foi permitido até o ano de 1995, hora que o Ari veio, né, no ano de 1572, 538 a 572, e ele era o Mashiach, Mashiach ben Yosef. Aí veio antes dele, vieram os sábios, imaginem isso, depois veio um homem chamado Arizal, né, e ele descodifica tudo, porque tudo era muito complicado. Olha, era muito complicado tudo isso. E aí ele descodificou tudo. Foi dado para ele o direito de descodificar. Morreu por isso. Acabou a missão. Porque morrer, para aqueles que não conhecem a Torá, é um problema. Mas aqueles que conhecem a Torá querem morrer e não querem voltar mais. Porque você vai ver aí nas experiências de EQM, até aqueles que não seguem a Torá, e falam que a pessoa vai desejar morrer. Lógico que não. Mas veja só. Então formamos a palavra Elohim. Moré, então tá. Formamos a palavra Elohim, existe um defeito que o ser humano não consegue, ou não chegou o momento ainda, de fazer a ligação entre o Yud e o Mem final da palavra Elohim.
Ou seja, a mente e a espiritualidade humana só começa a ser consertada a partir de 1995, quando é liberado os estudos de Torá, exatamente como está no Zohar, que nossos sábios previram que ia acontecer. Por isso que é importante entender essas coisas. 7.000 anos para a retificação. Quando nós pegamos o nome Elohim, né, que tem Gematria 86, veja aqui, e escrevemos o nome por extenso. Escrevemos o nome da letra Aleph, a letra Lamed, a letra Reia com Yud, o próprio Yud também escrito e a palavra Mem. Nós vamos ter aqui uma somatória de 300. E o que é 300? 300 é a somatória, é a letra Shin. E o que é a letra Shin? Repetindo aqui, o que é a letra Shin? A letra Shin é a árvore sefirótica, é a sarça ardente, é o entendimento desse sistema espiritual chamado Torá. Por isso que os três sábios, lembra que a gente citou, eles representam aqueles três anjos. Quem eram os três anjos? Mihael, Gabriel e Nuriel, que são, na verdade, Avraham, não é? Itzhak e Yaakov, ou seja, a árvore sefirótica. A árvore sefirótica é de quem? A minha, que tenho responsabilidade com o meu caminho, também tenho responsabilidade com o caminho dos meus irmãos, e também tenho responsabilidade com toda a humanidade. Veja, o nome Elohim aberto, cada letra sendo escrita é 300, e 300 é a árvore sefirótica. Então, o que acontece? Eu tenho 3 paus, não é? Aqui, ó, do lado direito, do lado esquerdo e a parte central. O do lado direito representa Avraham, que é o Vav. A parte esquerda é o Zain, que é Itzhak. E a parte central é Yaakov, que é Yud. A somatória desses três, vamos lá, Vav 6, Zain 7, 13, mais 10, 23. É que naquele dia vai chegar o Vav de 4 paus. Ou seja, a energia vai ser dobrada, vai chegar um Vav e dentro desse Vav, o que vai acontecer? Ele vai ter mais uma perninha de que toda a humanidade, independentemente de qualquer aspecto, entrará em doação. E aí nós teremos agregado aqui mais uma perna, mais uma letra Vav aqui, ó. Então, e isso você vê no próprio tefilim, né? Aquela caixinha que se bota na cabeça, tem lá um Shin de 4, ó, de pernas, né? Que a gente não consegue fazer muito bem, estamos... veja, então vai chegar essa quarta perna, e essa quarta perna vem com Machia. O que significa isso, Moré? É que vem uma Machia? Não! É que se essas três sefirotes, que são representadas, não é, por 3 planetas e também por 3 internalidades que vai ter que acontecer dentro do ser humano, o que acontece? Olha, Hesed, Gevurah e Tiferet. Então, que esses três patriarcas vão vir com Machia, veja a consciência que vai chegar. E Machia, ele só pode vir com essas 3 patriarcas. Então, a certeza de que eu vou receber Machia é quando Machia vir e ele controlar a internalidade e o aspecto de Gevurah dentro do ser humano. Diz naquele dia que os homens transformarão as suas armas em enxadas e também ancinhos, etc. Por que isso? Porque, na verdade, eles vão parar com essas coisas e vão começar a estudar, arar a terra, estudar a Torá, compreender o que trouxe todo esse caos sobre a humanidade. Aí a pessoa fala, pô, Moré, mas o caos é porque o mal ataca quem aceita. Todos nós somos convidados ao mal. Todos nós temos maus pensamentos. Todos nós podemos fazer algo ruim e até fazemos algumas coisas ruins. Por quê? Ainda não houve esse sistema liberado. É um sistema, é uma consciência. Mas aqueles que começaram a construir, porque dizem lá, os nossos sábios, como que Shimon Bar Yochai conseguiu consertar antes da época? E eles ficavam loucos com Shimon Bar Yochai, o tamanho do amor, o tamanho da consciência divina que ele tinha. Os outros sábios também, lógico, cada um no seu lugar.
Porque Keter não pode existir sem Rohimá, que não pode existir sem Biná, ou seja, a árvore não funciona assim. Então, imagine quando Mashiach vier, a consciência, porque quando pega-se a palavra Mashiach, se diz lá que há cérebro. Ishi Moar. Há cérebro. Esse cérebro é essa consciência divina que vai chegar para todos, as guerras vão acabar. Veja, quando você perde o desejo de alguma coisa nesse sentido, não tem mais força para a guerra, o homem não vai ter mais força. Ele não vai ter mais a intenção de olhar para o outro, mirar uma arma e, pô, atirar. Diz ainda que o menino botará a mão dentro de um buraco de uma cobra e a cobra não vai mordê-lo. Ou seja, todo o instinto nocivo que existia vai acabar. E o leão, a ovelha pastará com o lobo. Veja, tudo aquilo que é negativo, quando você olha para a nossa natureza, vai lá e veja no Discovery, você vê um animal caçando outro, briga, etc. É sangue para todo lado. Os nossos sábios ficam assustados com essa coisa e veem que Elohim realmente é uma coisa complicada se não tiver o Eterno por cima disso. Mas também é um apontamento para a gente entender que no mundo espiritual também é assim. Então veja, Elohim vai ser controlado, vai se montar o Yud e o Mem, e aqui a gente tem alguns segredos. Muito bem. Aqui, quando eles citam a palavra Elohim, eles não citam Elohim, eles citam Elohim. Então, veja, a gente faz até um som com o rei aqui, porque é difícil a gente fazer o R fraquinho que o judeu faz. É difícil para a gente produzir esse. Mas seria mais adequado ser Elohim. Mas a gente fala Elohim por causa da nossa dicção. E veja, aqui foi agregado uma letra Re, ou seja, não é mais 86, é Malhut, né, Biná e Malhut, ou Malhut e Biná. São dois reis. Então aqui quer dizer que esses reis que foram colocados aqui representam essas Sefirot. E aí o que acontece? Quando nós somamos aqui, Elohim já não tem mais Gematria 86, mas tem Gematria 91. Que é a somatória de Yud, Rei, Vav, Rei, que tem gematria 26, com Adonai, que tem gematria 65. 65 mais 26 vai me dar exatamente, 65 mais 26 vai me dar 91. Tá vendo? Então, o que acontece? Por isso que é falado na sombra do Altíssimo. Na sombra do Altíssimo, porque o Sol, ele coloca a luz sobre a Lua é iluminada pelo Sol. E aí tem um aspecto de sombra, não, isso também é a nossa internalidade. Na verdade, é a internalidade que vai controlar tudo. Veja, é todo o cérebro do ser humano. Percebe, então, que dentro desses aspectos aqui, a coisa é totalmente diferente. Está falando dos nomes do Eterno, mas também está falando de duas sefirotes. Qual as sefirotes? Está falando aqui de Tiferet, onde nós temos o nome Yud Re Vav Re, e está falando aqui de Yesod, não, perdão, aqui de Malhut, onde nós temos o nome Adonai. Houve uma junção aqui entre esses aspectos, ou seja, não é algo tão simples de se fazer, não é algo sabe, tão fácil de se fazer. E veja que entre tudo isso tem um Aleph e o Tav. Agora, a coisa também não é tão simples assim, porque existe uma história que chegou um homem que ele estudava muito a Torá, e ele então era um grande sábio de Torá. E aí quando ele chegou do outro lado, ele não foi aceito, porque ele negligenciou as Necudotes. As Necudotes foram entregues por Moshe, isso é provado dentro da Torá. Eu já busquei isso dentro das palavras da Torá, dentro das gematrias, existe os nomes das Necudotes lá dentro, codificada, salto equidistantes como a gente faz, e tá lá as Necudotes. E as Necudotes, elas são tão importantes,
mas tão importantes que elas também fazem parte da gematria. Então, existe, né, uma história na Torá, e essa história da Torá vai estar lá em Reis 11, 15 ao 16, que diz que o Joabe, que era um violento general do rei Davi, ele guerreou e matou todos os homens da perversa nação de Amaleque, coisa que Esaú, ou Shaul, perdão, não tinha feito. Ou Esaú mesmo, como a gente conhece. Quando finalmente ele voltou, contou ao rei sobre a grande vitória, de como tinha assassinado todos os homens de Amaleque. Ao que o rei Davi respondeu: a Torá nos ordena destruir a nação inteira de Amaleque, incluindo as mulheres e as crianças. Por que você matou somente os homens? Joabe respondeu que a Torá declara explicitamente: Tinre et Zahar Amaleque. Deverás destruir os homens de Zará de Amaleque. Os homens. O rei Davi respondeu: você leu a palavra com as vogais erradas, ou seja, as necudotes erradas. Não é Zará, mas deve-se ler Zerrê, que significa lembrança de todo membro de Amaleque, ou seja, era para matar todos. Joabe então procurou o seu professor de infância e a demonstrou por pronunciar a palavra Zerrê erradamente como Zahar. O professor disse: pelo contrário, eu o ensinei corretamente com a palavra Zerrê, lembrança, implicando a sua obrigação de destruir toda a nação de Amaleque. Desculpe, mas o erro foi seu, Joabe. Como Joabe pôde cometer tamanho erro? Como as letras, as necudotes ou vogais também são de origem divina, dada por Deus a Moshe no Monte Sinai. Foram transmitidas oralmente, segundo está lá no Or-Hatefilá, na página 1, né, no volume 1, na página 5, que assim foi. Então, essas palavras foram passadas, só que quando chegou até lá Esdra, que é Esdra, o escriba, ele revelou e ensinou essas necudotes, porque elas haviam se perdido. Então, as pessoas comuns da época nem sabiam que existiam essas necudotes. Então, isso aconteceu 500 anos antes de Esdra revelar-se a vogais. Daí, a justificativa para o erro de Joabe, ele não tinha conhecimento dessas vogais que ficam embaixo da Torá. E no Sef Pardi, no Tikunei Zorra, é explicado que a letra é o corpo, então a vogal é a alma. Um corpo sem alma não pode sobreviver. Pode-se então começar a apreciar tanto a energia espiritual transmitida através das necudotes e aquilo que elas representam. A vogais, as letras também podem ser explicadas nos 3 níveis de desenho de gematria, não é? E significado da gematria pode ser capturado em vários níveis. O nível mais simples é que cada, né, ponto semelhante ao Yud totaliza 10, e cada linha horizontal ou vertical é semelhante àquele do Vav, representam 6. A pesquisa afasta o lugar comum de pensar que o exílio babilônico como se ele fosse algo análogo à escravidão, de que os hebreus foram vítimas no Egito. O estudo demonstrou que os exilados de Judá gozavam de liberdade comum junto com os cidadãos babilônios. Tinham liberdade de culto, podiam organizar-se comunitariamente, não eram escravizados. O único fato que lhe limitava a liberdade era a ausência de direito de retornarem à sua pátria. Nesse sentido, os escritos bíblicos desse período trazem mais um retorno do ânimo do povo exilado que a sua real situação. Assim, é possível afirmar, como Herbert Donner, que os sofrimentos dos exilados eram interiores, não se baseavam em sua condição de vida. O estudo, ao tratar da invasão persa à Babilônia, demonstrou que Ciro era o depositário da esperança, tanto do povo judeu quanto dos próprios babilônios, que viram livres do rei. Aqui está Nabucodonosor, está Nabonido, tido como impiedade pelos sacerdotes do próprio Marduk. Enfim,
é preciso não subestimar o papel do cativeiro da Babilônia, e a ele se deveu Israel em todos os domínios. Essa profunda reflexão sobre si e essa espiritualização que permitiram o exílio foi o responsável pela formação do judaísmo e deixou marcas que apareceram ao longo de toda a Sagrada Escritura. Veja, quando a gente cita aqui que isso foi interior, isso é metafórico. Eles tinham todas as liberdades. No Egito, que é metafórico também, até que a Torá fosse organizada por Moshe, porque na verdade quem escreve toda a Torá, o próprio Bereshit e a própria Torá que está fora de ordem cronológica, ela então está trazendo aspectos internos e não externos. É muito importante entender isso. Então a gente segue aqui com o nosso estudo. Veja, então nós analisamos essas palavras, vimos que precisará que Tiferet se junte com Malhut, não é? Elohim, nosso Elohim, e aí a própria palavra Davi, como nós já analisamos, surge também. E a gente começou uma análise agora dos sinais maçoréticos. Os sinais maçoréticos, muitas vezes foram salientadas aqui, que representam níveis da alma. Os pontos que estão abaixo representam nível de Nefesh. Os pontos que estão no meio da letra representam um nível de Rua, ou seja, Malhut, Zerampim, e os pontos superiores eles representam o nível de Biná, Neshama. Agora, vale a pena salientar que esses sinais também são Sefirot. Veja, no caso do Sheva, ele representa Gevurah, exatamente aquela Sefirah onde está Itzhak, que é representado pelo planeta Marte. Isso está no Tikkun Zohar 24. O Kamatis, que segue aqui em frente, ele vai ser Milupim, né? Não, é aqui, o Kamatis, ele vai, no Tefilá, ele vai representar Keter, né? Eu esqueci de... tá ali em cima, eu acabei não vendo aqui. Kamatis representa Keter, não é? Isso vai estar no Hatefilá, volume, página 7. Veja, tudo isso está escrito dentro de comentários rabínicos. Enquanto o Milupim, né, que é como nós chamamos essa letra aqui, ele é Yesod. Veja, o aspecto que está sendo falado aqui são esses níveis. Veja que aqui eu tenho um Sheva aqui em cima. Esse Sheva, ele já não está em nível aqui de Malhut, ele está em nível de Biná. Então, isso significa que essa Gevurah aqui de cima é diferente dessa Gevurah aqui. Por isso que Deus vai levantar os 72 através de Davi, que na verdade é uma descrição da árvore sefirótica, e lá ele vai fazer com que toda a humanidade compreenda esse sistema de doação. Muito bem. Nós separamos outras letras que estão aqui, não todas, outros sinais maçoréticos, né? Para que vocês possam entender um pouco mais. Vão faltar alguns, mas depois a gente vai ter uma aula especificando todas elas. Já fizemos, mas vamos repetir. Então veja, o Tsere, ele vai significar exatamente Biná. Ou seja, cada uma desses aspectos da letra, Biná da onde? Biná do nível de Nefesh, que está aqui. E se estivesse acima do nível de Neshama? Tá vendo? Então, são importantes esses entendimentos. Esses entendimentos para que quando a letra tiver com uma pontuação, ela está falando de um nível. Vamos lá, então. Aqui o Hirik. O Hirik é esse pequeno pontinho que tem aqui embaixo. Quando ele tem um Yud aqui no meio, é o Hirik Gadol. Mas o Hirik, ele é Netza. Veja, ele representa Netza. Então, também é super importante entender que nessa segunda palavra aqui, a questão está falando de Netza. Então, preste atenção. Quando entendemos isso, então podemos fazer uma análise mais profunda da escritura. Então, sabemos, né, Gevurah, com o Tissere temos Biná. Então, veja, aqui o Vav está falando desse nível de Gevurah. De onde é essa Gevurah? Do nível de Malhut.
não é? E o Tserê, que é Biná, Biná nível de Malhut. Então esse Veet aqui está falando dessas sefirotes, e essas sefirotes estão dentro de Malhut. Aqui nós temos um Roland aqui no meio, veja. Então aqui está falando de Malhut e está falando de Zerampim. Está no nível de Zerampim. Enquanto o Irique, aqui que é Netza, está falando do nível de Malhut. E assim vai se dar, veja, aqui as letras vão sendo separadas assim. Muito bem. Então, o patá, ele vai já representar Rorimá, não é? O patá, deixa eu ver, ele está aqui com Sheva patá, mas seria só esse pontinho aqui, ó, que significa, sem o Sheva aqui, né? Que é um Sheva composto e... Perdão, abriu aqui, ó. Esse Sheva composto não é o patar sozinho. A gente vai explicar sobre esse Sheva composto, mas ele seria somente um traço embaixo de alguma letra. Aqui nós não temos. Ah, temos aqui no Mem. Ele está aqui sozinho no Mem. A gente vê então isso acontecer com o patá. E o patá vai ser Rorimá. Ou seja, essa sefirote aqui que nós estamos vendo. Agora, qual é o nível que o patá está? Rorimá de Malhut. Veja. Muito bem. O que acontece com isso? Mas ao mesmo tempo ele vai representar todos os Malhuts. Todos os locais de Malhut vão ser representados por ele. Enquanto o Segol, que está aqui, ó, representa, veja, os três patriarcas. Ou seja, e vai representar Hesed, que é Abraham. Isso está no Ortefilá, volume, página 8. Aqui no Likutei Torá, Devarim, página 87b, Or HaTefilá, volume 1, página 11. Faltaram alguns pontos massoréticos aqui que a gente não falou, não é? Por exemplo, o Roland, e o Roland vai representar Tiferet, que é quando um pontinho está aqui acima do Vav, não está aqui acima, e aí aqui vai ser chamado de Roland. E aí também, quando tiver em qualquer letra, vai representar o nível espiritual que aquela letra está. E também nós vamos ter o Shuruk. Né? O Shuruk é aqueles três pontinhos que descem e tem um afastamento da letra. Deixa eu ver se eu acho um Shuruk aqui para vocês, para aqueles que não têm um bom conhecimento ainda dos sinais massoréticos, para ver se a gente consegue mostrar para vocês aqui nessa aula esse Shuruk. Difícil às vezes achar um sinal massorético. A gente vai achar, não é possível, né? Não tem aqui. Aqui também não tem. Aqui também não tem. E aqui também não tem. Uau. Tem? Aqui? Ah, tem. Verdade. Obrigado, Alex. Então, veja. São esses três pontinhos aqui, ó. Na verdade, esses três pontinhos, ele mostra um pé de uva com uvas muito pequenas e que não produz vinho, tá vendo? Não produz segredos de Torá. Então, é essa letra aqui. Muito bem. Essa letra vai ser Ode. E nós temos o Rataf Kamatis, o Rataf Patá e o Segol, que são a formação dessas letras que eu vou mostrar aqui para vocês dentro do nosso sistema de entendimento da Torá.
Muito bem. A gente tem aqui esse sistema, né, que são esses Shevas compostos, né? O Rataf Kamatz aqui não está muito bem organizado, ele está fora, não está embaixo da letra. Esse pontinho aqui que parece um Vav não faz parte, isso é um divisor, né? E não faz parte dos sinais massoréticos mais divisores dentro da Torá. Então nós temos aqui cada um desses, veja, o Rataf Patar, não é? O Rataf Segol e o Rataf Segol, né? E o Rataf e repetiu, não, Rataf Patar, aqui a sinalização está errada, era 2 pontos aqui do lado aqui, eu acabei me confundindo aqui, construí errado. Não seria isso aqui, seria assim esses três seriam esses 2 pontinhos aqui, esses 2 pontinhos acompanhado de um Câmates. Ele estaria aqui do lado, né, do Câmates, então seria diferente, não seria como está aqui. Aqui foi um erro. Deixa eu apagar isso aqui, às vezes acontece. Tudo bem. Então veja, deu para entender bem, né? Esses 2 pontos acompanhados aqui dessa letra. Então eles ficariam aqui do ladinho abaixo da letra e aí formaria assim o Rataf Kamatz. Então veja, Rataf Patá, Rataf Psegol, e aí nesse caso, se tivesse 2 pontinhos aqui com esse sinal, então seria o Rataf Kamatz. Eu não consegui encontrar ontem na Torá, fui até o 9º versículo do Bereshit e não consegui. Muito bem, eles na verdade, eles só podem ser colocados embaixo dessas letras, que são as letras guturais, essas letras guturais, como o Aleph, o Het, o Ain e o Rei. Por quê? Porque eles vão dar força à letra. Então eles só podem ser usados debaixo dessa letra para dar força a essas letras. Então veja, é algo importante de se entender, porque você sabe que toda vez que tiver algo diferente disso, está errado. Então, é assim que vai se dar essa questão, segundo o par de Remunim, no Shah Hanikudot, no capítulo 1. Agora, o que eu quero chamar para vocês, como nós lemos, é que cada um desses sinais, eles têm um valor numérico. Vamos lá, o patá é um vav aqui, ó, né? Ele é, na verdade, um vav deitado. Então seria um VAV, qual o valor do VAV? O VAV tem valor 6, ó, 6. Então vamos fazer a somatória aqui de 6. 6. O outro aqui, ó, é composto de um patá e de um pontinho embaixo. Cada ponto representa um iud, que é 10. Então 6 mais 10 vai dar 16. Então vamos somar aqui, ó, mais 16. Os 2 pontinhos embaixo ele representam 2 iudes. Então, um ponto sobre outro ponto. Então, é 20. 2 iudes mais 20. Já, então, temos 16, não é? 16, mais 6, não é? 22. Deixa eu ver se eu não errei nada aqui. Mais 20. Tem que dar 42 aqui. Vamos ver aqui se está certo. Igual 42. Agora, nós temos 3 pontinhos aqui embaixo, que são 3 iudes, mais 30, que vai dar 72. Veja que coisa bonita. Então, toda vez que eu estou falando desses sinais que acompanham o patar, não é? Usando todas as letras, eu estou falando dos 72 anjos da árvore sefirótica, da Kabbalah. Dentro desse entendimento, então, a gente vê que tudo é uma construção, né, bem exata para você compreender essa Torá, compreender profundamente essa Torá. Muito bem, a gente vai voltar mais tarde, né, como eu prometi para vocês, é uma aula breve, curta. A gente vai voltar mais tarde, então, para entender todos esses processos da construção do templo.
Como eles se fazem? Vejam, até as necudotes, elas têm que estar para que você possa compreender e não errar na Torá. A Torá, ela tem que ser um estudo de um nível muito elevado, muito bem construído e que se exige muita dedicação. Porque como é algo espiritual, ela não pode ser só construída na nossa psique, dentro do nosso nível, mas ela deve ser construída dentro da psique de níveis superiores. Muito bem, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, se não, até às 10 horas.